Grande rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, canal Vascaínos por Amor. Hoje falar um pouquinho, né, desse pré-jogo, Vasco e Cruzeiro, jogo difícil em Uberlândia, né? O jogo vai ser em Uberlândia, 6h30 da tarde, com transmissão da Record, Premier e Cazé TV. Galera, o jogo não será no Mineirão, né? Porque ontem teve um show do Gustavo Lima e não teria tempo de ficar pronto o estádio para receber o jogo. Eu deixei aqui fiz algumas anotações, né? Como estão as situações dos clubes no campeonato. O Cruzeiro é o 10º colocado com os jogos de ontem. O Vasco caiu para a 11ª posição também com os jogos de ontem. Ambas as equipes com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Né? O Cruzeiro está na frente do Vasco pelo saldo de gols. Mais uma vez, a nossa zaga, a nossa defesa, nosso sistema defensivo em geral, atrapalhando o Vasco. Na Sul-Americana, o Vasco está na 2ª colocação do grupo pelo saldo de gols. E no Campeonato Brasileiro, o clube está na nossa frente pelo saldo de gols. O árbitro da partida, Rafael Rodrigo Klein, tá? Com Thiago Duarte Peixoto, vai ser o VAR, tá? Os dois times vieram de resultados ruins no meio da semana. O Cruzeiro jogou fora contra o Palestino no Chile, perdeu de 2-1. O que ocasionou aquela confusão toda, a declaração do Dudu. Dudu chutou o balde, reclamou da diretoria, reclamou do treinador. E aí foi afastado para o jogo de hoje, não está nem no banco de reservas. Então o clima lá também está muito quente. Eu até fiz um vídeo aí anterior, dizendo que a crise também está estampada, lá está uma panela de pressão. E hoje o Vasco pode ajudar a estourar essa panela de uma vez, vencendo o jogo. Espero que o Vasco faça um bom jogo. Falando aí eu peguei aqui uma estatística, tá? Porque qual é a nossa preocupação, né? Já há muito tempo, não é de hoje. O desempenho do Vasco fora de casa. O desempenho do Vasco fora de casa deixa a torcida do Vasco bem preocupada, né? Então, como que foram os últimos jogos Vasco e Cruzeiro? Tanto em casa quanto fora. Eu peguei, mas fiz um corte dos últimos 6 jogos de Vasco e Cruzeiro, tá? O Vasco teve uma vitória. A última vitória do Vasco, gente, contra o Cruzeiro, está virando rotina, né? A gente tem dificuldade de ganhar dos grandes clubes, principalmente nessa maré que o Vasco vem, né? De jogadores fracos, de contratações ruins, de 777 que não prestou para nada, de briga política dentro do clube. Isso só atrapalha o time também dentro de campo. A última vitória foi 1-0 em 12/6 de 2022. A última vitória do Vasco foi 2022. E nós jogamos de 23 Série A, 24 Série A e 25 Série A. Então, assim, o confronto tá complicado. Depois dessa vitória, foram 5 jogos. Foram 2 vitórias do Cruzeiro e 3 empates. Então, assim, o Vasco não vence o Cruzeiro há 5 jogos, seja em casa, seja fora, tá? E nos últimos, um dado interessante para a gente também ficar sempre ligado, nos 2 últimos jogos fora de casa, o Vasco teve jogador expulso. Então o Vasco tem uma sina de sempre que jogar com o Cruzeiro nos últimos jogos aí no Mineirão, o Vasco tem jogador expulso. Bom, galera, eu peguei aqui um time provável do Cruzeiro, tá? Cássio, Fagner, Jonathan Jesus, Luiz Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Esse deve ser o time inicial do Cruzeiro, tá? Tem alguns desfalques, Fabrício Bruno, que veio do rival, tomou o 3º cartão, não joga, o Dudu, que foi afastado, o William, João Marcelo e Matheus Henrique, esses todos voltando de lesão, ainda não estão prontos para o jogo. Já o Vasco, tivemos alguns jogadores que não foram, né? Alguns lesionados, outros poupados,
Eu vi que o principal jogador poupado foi o Lucas Piton, né? O Lucas Piton não viajou, não foi para o jogo. Então o Vasco parece que entra com força máxima. A gente precisa ter algumas preocupações, tá? Nós temos o próximo jogo contra o Palmeiras, jogo difícil. E o Vasco tem pendurado hoje Hugo Moura, Jair, Paulo Henrique e Verratti. Entendeu? Será que se o Vasco estiver vencendo o jogo hoje, não seria a hora desses jogadores também tomarem cartão amarelo, já que o Vasco vai ter essa sequência tão grande? De repente já toma logo o cartão, já fica de fora do jogo contra o Palmeiras, que é um jogo que é muito difícil do Vasco vencer, e já segura esse jogo, já dá uma descansada nesses caras, né? Não adianta descansar eles no sábado, aí no outro jogo eles tomam o cartão, já ficam de fora. Então de repente é bom já dar uma forçadinha no cartão aí para poder ficar suspenso do próximo jogo, para poder entrar livre no restante do campeonato. Então Léo Jardim, essa é a possível escalação que eu peguei no GE, tá, gente? Pode ser que tenha alguma surpresa aí de última hora e o Fábio Carille mude alguma coisa, tá? Ainda não saiu a escalação oficial. E ó, Lloyd Augusto voltou, hein? A volta do Lloyd Augusto. Tá na lista de relacionados, viajou para Uberlândia. Léo Jardim, PH, João Vitor. Aí eu não sei se joga o Vitor Luiz, tá? Ou o Avelar, que ele levou o menino da base, o Avelar, que foi muito bem no jogo contra o São Paulo. No jogo que o Vasco ganhou de 4-1. Foi muito bem, né, pelo Brasileiro Sub-20. Hugo Moura, Jair Coutinho, Nuno Moreira, Arranha Verratti. Aí é o mesmo time que tem jogado aí, que jogou contra o rival, que jogou contra o Lanús e que vai entrar em campo hoje, tirando o Lucas Piton, que está poupado. E aí, galera, o que vocês esperam do jogo? Pouparia alguém? Entraria com força máxima? A gente tem um espaço entre hoje e quinta-feira, né? Que o próximo jogo vai contra o Operário na quinta-feira. Inclusive, gente, eu vou fazer um vídeo muito legal falando do Operário, tá? Eu consegui algumas informações muito boas com o pessoal lá de Curitiba. Vai ter uma surpresa boa aí nos vídeos da semana do Operário. Fiquem ligados aí no pré-jogo, que vai ser uma coisa bem legal. Galera, peço aí para se inscrever, compartilhar, quem puder curtir, quem puder comentar, para que o nosso canal chegue a mais vascaínos. Espero que esteja agradando aí a torcida e tentando fugir um pouco, né, do mesmo, passando algumas informações do Cruzeiro, estatística. Como eu não sei de cabeça, eu preciso realmente ter uma cópia aqui para passar para vocês. Mas quem tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aí no comentário. Um abraço, bom domingo a todos. Espero que o Vasco faça um ótimo jogo. Fui!